uma série de pesquisas que mostram as alterações químicas no cérebro da pessoa que sofre de depressão. Essas alterações estão relacionadas com a produção dos neurotransmissores, como por exemplo a serotonina e a noradrenalina. Essas substâncias transmitem impulsos nervosos entre as células e influenciam diretamente no humor, no sono e até mesmo nas emoções. As causas da depressão são engatilhadas por diferentes motivos. Existem inclusive estudos que mostram a relação da depressão com os fatores genéticos. Mas independentemente do que desencadeou a doença, a depressão é uma condição séria que atinge 1 a cada 5 pessoas no mundo. A depressão ela é uma doença. Assim como qualquer outra doença, né, ela precisa ser diagnosticada, ser tratada. O que tem acontecido? As pessoas acharem que a depressão é falta de Deus, ou que a depressão é uma frescura, ou que isso é falta de serviço. Não, a gente precisa compreender que depressão é uma doença que ela afeta, né, as questões cerebrais, quando fala dos neurotransmissores, que há uma deficiência deles e que isso vai trazer complicações para a pessoa, que vai afetar também o comportamento dela e que muitas vezes vai tornar a vida dessa pessoa insustentável para ela mesma, né, e vai acarretar vários sintomas que as pessoas, no senso comum, né, vão achar, tá triste, tá deprimido. Não, não é assim, né? Então a depressão é uma doença, ela é crônica, ou seja, ela não vai ser curada facilmente. A depressão ela precisa de um acompanhamento. Mas eu tenho depressão hoje, eu nunca vou me curar da depressão. Não é isso. A depressão, ela, uma vez instalada, dependendo dos fatores ambientais, ela vai retornar. Então, quando se diz, eu tenho uma depressão, vou ter para sempre, você pode ter a depressão, com o tratamento adequado, você vai conseguir conviver com ela, mas pode ser que em algum momento, devido a alguma perda, né, algum fator estressante que a gente fala, que são fatores ambientais, ela pode retornar. Então, depressão é uma doença, não é algo inventado, não é preguiça, né? Não é falta de Deus, não é falta de serviço. É uma doença e a gente precisa compreender ela como tal. É uma doença que afeta o cognitivo, que afeta principalmente o humor da pessoa e, consequentemente, os comportamentos. Quando a gente fala, a depressão ela é bioquímica, ela é ambiental e ela é comportamental. Né? Quando a gente fala dessa deficiência da serotonina, da noradrenalina, da dopamina, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que esse indivíduo, a partir do momento que a depressão se instala, ela vai ter uma série de complicações. Quando fala a nível cognitivo, a falta de atenção, a falta de concentração, falha na memória, e isso tudo prejudica muito a pessoa. Quando é um estudante, quando é um professor, quando é a pessoa que está, né, proativa no serviço e começa a ter essas dificuldades, vai acarretando para ela uma série de outros comportamentos, né? Aí quando a gente fala, é ambiental e é comportamental, a pessoa começa a se sentir inútil, sentimento de vazio, uma tristeza profunda, que aí a gente tem que entender que tristeza é essa, porque a tristeza normal faz parte do ser humano. Eu fico triste, você fica triste. Agora, na depressão, a pessoa ela tem uma tristeza profunda e às vezes não tem nenhum motivo. E ela não sabe nem explicar. E o fato dela não saber explicar faz com que ela também se sinta confusa, né? E vem esse sentimento de desvalorização, de inutilidade. Quando a gente vai falar dessa química no organismo, existe um cansaço extremo na pessoa, uma falta de prazer nas coisas que antes tinha. Então a pessoa começa a ficar mais isolada, mais retraída, esse sentimento de, nossa, que vida sem graça, eu não estou com vontade de acordar hoje. Por quê? Porque na falta desses transmissores também, neurotransmissores, existe o quê? O controle do sono. Então a insônia começa a fazer parte da vida dessa pessoa e por estar dormindo mal, o estresse também chega junto. Aí às vezes uma irritabilidade, a pessoa muda o comportamento. Aquilo tinha graça, agora já não tem mais, eu não sinto mais ânimo, né? Então assim, é como se a alma estivesse entristecida, eu não tenho mais motivação. Isso não é do nada, isso é da falta, da insuficiência dos neurotransmissores, ou seja, é uma questão cerebral, né? Por isso que a gente não pode dizer que isso é uma frescura. Não, é algo que acontece dentro, no organismo, no cérebro, no comportamento, no sentimento da pessoa, né? As causas são múltiplas, né? Como a gente diz, pode ser bioquímica, comportamental, ambiental, né? Essa questão fisiológica, e não significa que eu tenho uma
que vai ser a mesma da sua. Por isso que a gente diz que uma depressão não é igual do outro. Ah, mas a minha prima teve depressão e melhorou com 5 meses. Aí tá lá meu irmão falando que tem depressão já tem 5 anos. A gente não pode comparar, porque cada organismo é único, cada pessoa tem o seu recurso próprio de enfrentamento das dificuldades, cada pessoa tem uma visão, como aquilo me afeta, né, dentro dos fatores ambientais, como hoje eu não conseguir dar conta daquilo que antes eu dava com maior naturalidade, como que antes eu fechava uma prova de 10, agora eu estou tirando 4, como isso está me afetando? Então, essa forma de ser afetado pela depressão, ela é muito particular, ela é muito singular, né? Então, a gente não pode taxar todo mundo dentro de um quadrado só e achar que um medicamento vai fazer efeito, que um tipo de terapia para um vai fazer efeito para todos, porque o ser humano é único. Então, dentro dos fatores de riscos, né, a gente encontra predisposições que favorecem, né, o desencadeamento da depressão. Então, dentro delas, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o histórico familiar, justamente por causa dessa questão genética, né? São uma predisposição genética, então vem do contexto familiar. Então, tem que ser feita uma anamnese bem detalhada do histórico familiar dessa pessoa que chega, né, em busca de um diagnóstico, além do histórico familiar. Se na família já existe algum tipo de caso de transtorno psiquiátrico, né, estilo esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno, né, de afetividade, transtorno de humor. Outra questão é o ambiente, né? Ambientes onde há muita exposição à violência, abusos, constante briga, constante acusação, onde a pessoa vai viver sentimentos de culpa, de recolhimento, sabe, de eu não poder falar, eu não me sinto bem, exposta mesmo, né, um ambiente hostil, é um ambiente também que é propício para isso, né. Aí a gente vai entrar aqui dentro também das dependências, né, tanto seja a dependência alcoólica como a dependência de drogas ilícitas, também é um fator de risco para que a depressão aconteça. Outra questão é as perdas, né. Todo ser humano, em algum momento, vai ter perda, seja ela por morte, seja ela por fim de um relacionamento, seja ela pelo perdi o emprego. Então, quando a gente diz perda, é uma ampla questão que pode ser analisada, né? Porque às vezes, o meu cachorro morreu, por isso eu estou com depressão. Sim, se esse cachorro para você tem um significado, se ele para você é uma base, se ele para você é uma referência, você perde o seu cachorro, é sim. Então, é um fator de risco para que esse indivíduo, dentro da particularidade dele, desencadeie sim uma depressão. A depressão é um distúrbio afetivo que se manifesta através da tristeza profunda, desesperança, angústia, sentimentos que aparecem e permanecem por um tempo determinado. Sobre os sintomas da depressão, a gente fala no próximo vídeo. Te espero lá!